O uso de cigarros eletrônicos é um problema de saúde pública? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Este episódio é apresentado pela ACT Promoção da Saúde, organização não governamental que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, especialmente nas áreas de controle do tabagismo, alimentação saudável, controle do álcool e atividade física. Esse trabalho é realizado por meio de ações de advocacy que incluem incidência política, comunicação, mobilização, formação de redes e pesquisa, entre outras. Conheça mais em actbr.org.br. Altair, temos pergunta de ouvintes, Altair. Então, Ken, eu acho que o primeiro Naruhodo que a gente retoma um tema antigo. Verdade. É um tema publicado, o primeiro episódio em 2019, né, pra você ver como estamos na vanguarda, né, desses tipos de coisa. Pré-pandemia. Pré-pandemia, era outro universo. Já fizemos um episódio sobre vapes, mostrando os malefícios. De novo, as pessoas não ouvem, né? Passou a pandemia, Beth, e agora essa desgraça também, que saco, né? As pessoas não ouvem, desde 2019 falando. Não ouvem, não leem. Deve ler, mas não ouve, mas enfim, eu não sei, mas aí temos que voltar agora e fazer uma reatualização do mesmo, né? Mais do mesmo, basicamente não tem nada de novo, mas tem coisas interessantes que temos que discutir. Verdade, gravamos esse episódio 207, lá em 2019, né? E vamos retomar ele porque o problema continua se não tiver maior, né, Otávio? Não, já está maior. Esse que é o problema, né? Raio! Esse é o problema. Primeiro e-mail, Altair, veio do Thiago Bianchini, que é psicólogo no interior do Mato Grosso. Um abraço pro Mato Grosso. E ele diz o seguinte: vi dias atrás esse artigo sobre a relação do uso de vape e o coronavírus. Gostaria de saber se uma pessoa que usa esse tipo de dispositivo pode ter mais chances de pegar o vírus se realmente o estrago do vírus em nosso pulmão pode ser maior entre os usuários de vape. Achei a pesquisa muito tendenciosa, pois a pessoa responde um questionário e não necessariamente o vape pode ter sido o que causou o contato com o vírus. Não entendi muito bem se vape é compartilhado ou não, se os participantes ficam isolados ou se eles têm contato com outras pessoas. Enfim, tudo muito confuso. Se pudesse, gostaria que vocês explicassem o assunto, porque aprendo muito mais ouvindo vocês que lendo um artigo. Mas não devia ser assim, né, pois é, né? Um pouco preguiçoso, mas a gente abre uma exceção, vai. É isso aí. E temos também o e-mail do Ricardo Zippert, que é de São Paulo, capital, e é administrador e se considera um entusiasta dos cigarros eletrônicos, olha só. Gostaria de saber se vocês, em especial Altair, já que o Ken é usuário de vape, tem alguma nova colocação sobre o vape, se viram novos estudos, etc. Da minha parte, me tornei usuário do vape, abandonei o cigarro e por enquanto acho que fiz a melhor escolha. Ainda me considero viciado, dependente da nicotina, mas satisfaço minha dependência de uma maneira menos tóxica. O objetivo é abandonar também o vape, mas isso é um segundo degrau. Agradeço a atenção e a dedicação que vocês têm em manter o Naruhodo no ar. Um abraço também pro Zippert.
Aumentou muito, de 2019 pra cá, aumentou bastante. Assim, a gente tem que acrescentar, a grande coisa, a gente tem que acrescentar que o problema só aumentou. Só aumentou e ganhou mais camadas de complexidade, assim. Por isso que são atualizações, mas atualizações assim, poxa, né, que droga. Atualizações em cima de um tema que já tinha bastante fundamento, né, para uma posição clara, né, de que fazia mal. E continua fazendo, e hoje faz mais ainda. Né? Então, os e-mails dos nossos 2 ouvintes, né? Assim como, então recomendamos muito ouvir o episódio 207, né? Que fala a gente vai trazer algumas coisas de volta. Se vocês repararem, o e-mail do Thiago e do Zippert, né? São e-mails colaterais. São pós o episódio 207, né? Pós 2019, né? Então a pandemia entrou, e aí com ela surgiram dúvidas, né? Eu larguei o cigarro, uso o vape agora, isso me torna mais suscetível a pegar a Covid, né? Assim, não é que torna você mais suscetível a pegar Covid, mas o mecanismo básico de ação do vape, né? Que ele tem um mecanismo um pouquinho diferente do cigarro de tabaco, né? O cigarro de tabaco, ele lesiona o tecido pulmonar, né? Gerando fibrose e várias outras consequências. O vape, o mecanismo dele, ele gera um certo tipo de lesão pulmonar, mas é menor. Mas ele ataca principalmente a capacidade do pulmão de se defender de ataques de invasores, né? Então o vape tem independente do tipo, né? Vamos falar dos tipos, mas o vape ele afeta muito o sistema imunológico do pulmão, sobretudo num tipo de organela, né? De molécula não, num tipo de célula que é o macrófago, né? O macrófago é a célula responsável pela defesa do corpo. Sobretudo no pulmão. No pulmão você tem muitos macrófagos, né? Sabe, por exemplo, quando você pega um resfriado e no final do resfriado você melhorou, não tem mais febre, nenhum sintoma, você começa a tossir muito. Uhum. Sabe, tem aqueles tipos de resfriado que gera uma tosse chata no final? Sim, né? sim. Uma das características dessa tosse chata é que você tem muitos macrófagos, eles estão dando uma limpada. Então essa sensação de limpeza no final aí da gripe, ela é real. Ela é real, né? O macrófago não é o único responsável, mas ele tá ali fazendo o trabalhinho dele, sabe? Sabe a limpeza no final da balada? É isso que ele faz, sei, né? Sei. E aí, o vape afeta, entre outras coisas, afeta muito o funcionamento desse macrófago. Então você fica mais exposto a infecções, né? Certo. Então assim, não é que o vape faz você pegar a Covid, mas se você é exposto, o seu corpo tem menos capacidade de recuperação e de defesa. Se você é usuário costumaz de vape, né? E aí isso não é só pra Covid, não, né? Em geral. Qualquer tipo de infecção... Em geral. Gripe, resfriado, qualquer tipo de coisa, né? O vape predispõe. Mas, assim como o cigarro, né? O vape aumenta a chance, por exemplo, de você ter DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, aumenta 40%, né? Se você é usuário diário de vape, aumenta 40% a chance de ter DPOC, e 50% a mais de chance de ter asma ou enfisema, outros problemas. Entendi. Né? Então, é bem parecido se você pensar no longo prazo em relação ao cigarro, né? O cigarro de tabaco, tá? Assim, a grande questão, e aí a gente vai falar sobre isso, a parte de comunicação de risco, né? Por pior que seja o vape, a produção dele e a concentração é mais controlado que o do tabaco. Porque no tabaco, como ele vem da planta, né? E a planta é plantada, você tem menos controle da variação de porcentagem de densidade de nicotina, por exemplo. O que é esperado, porque é uma planta. Certo. Né? Se você melhorar a qualidade produtiva do vape, né, de produção, você tem um controle maior da concentração. E aí você pode ter, inclusive, concentrações muito altas. Né? Isso, mas aí você tem concentrações mais constantes. E aí que é o problema. As pessoas acham, eu estou fumando um vape, sei lá, com exatamente 32,7% de nicotina. Só que dá uma sensação de segurança, mas você está se expondo ao risco do mesmo jeito. Então, não muda nada, sabe? Esse que é o problema, né? Aí, volto, porque a relação é direta. Volto no exemplo do episódio sobre bet, né? Eu estou jogando uma bet que tem exatamente 60% de chance da banca ganhar e 40% de eu ganhar. Você vai perder dinheiro do mesmo jeito, sabe? Não seja otário. Não seja otário, sabe? Pra começar. Então, não é porque está diretamente explícito a porcentagem de risco que esse risco fica menor. É porque a gente é burro mesmo, a gente não entende a diferença de risco, probabilidade, subjetivamente. Sim. Claro que as pessoas entendem os números,
Mas subjetivamente, isso é uma coisa bem da psicologia, a gente não entende o que é, por exemplo, uma probabilidade assintótica. Uma probabilidade assintótica é assim, imagina que eu tenho uma moeda. Imagina que a moeda é completamente honesta, tá? 50% de cara e coroa. Se você jogar a moeda 10 vezes, pode ser que dê 7 caras e 3 coroas. Sim. Pode ser, né? Então, é uma coisa bem clara, assim, da relação entre psicologia e estatística, né? A psicologia matemática, que a gente chama. No curto prazo, tudo pode acontecer. Uhum. Só que a maior parte dos eventos da nossa vida, você é exposto poucas vezes. Certo. Bem poucas vezes. Vou dar um exemplo, Ken. Vou dar um exemplo que, inclusive, nos implica, tá? Por exemplo, você pode chegar pra uma pessoa qualquer e perguntar, casamento é bom? A pessoa pode falar sim ou não. Porque, a não ser que ela seja o Fábio Júnior ou a Gretchen, que casou 200 vezes cada um, que tem um N maior, né? Eles podem falar da probabilidade assintótica, mas a gente não pode, né? Sim. Porque é uma, 2 vezes, sabe? Você não é muito. Então, assim, no curto prazo, e aí é por isso que eu odeio coach de relacionamento de TikTok, assim, odeio. Porque o N é sempre pequeno. A não ser que o cara faça uma survey coletiva, sabe? Epidemiológica, e mesmo que você tenha o dado epidemiológico, sei lá, eu vou inventar, tá? Eu não tenho esse dado agora, mas vou inventar. Sei lá, 80% das pessoas acham que casamento é bom. Esse é o dado assintótico da população. Mas isso não tem a ver com a sua experiência pessoal. Sim. Né? Que é diferente, é controlado por outras variáveis de curto prazo, tá? A ideia do vape é a mesma coisa. Assim, antes de falar do mecanismo, tem essa coisa da mensagem, né? Eu acho que a grande atualização, assim, desse episódio é que a mensagem sobre os vapes é construída para ser ambígua. Assim, isso é uma estratégia. É uma estratégia tanto das companhias de vape, do tabaco, tudo isso aí, né? Me lembra, sabe o que, Altair? É a dinâmica de tribunal de justiça, assim, sabe? Quando o defensor, ele não precisa necessariamente provar nada, ele só precisa colocar uma dúvida na cabeça dos jurados. Isso. Então, isso tem uma aplicação no direito, porque afeta a dosimetria de pena, por exemplo, né? Você diminui atenuantes, mas vale na sua área. No marketing isso acontece também. Sim, claro. Então, um exemplo, assim, ó, esse episódio conversa com o episódio de vape, mas conversa com o episódio de aquecimento global. Greenwashing, né? É básico, né? Greenwashing. Eu tenho uma empresa, sei lá, uma petrolífera, uma empresa de exploração de árvores, sei lá, qualquer coisa assim. Claro que eu afeto a natureza. Não tem como passar pano pra isso, né? Claro que tem um impacto, né? Por mais bem intencionado que eu seja, né? Eu posso fazer coisas pra mitigar o impacto. Mas vai ter um impacto. Eu não consigo anular. Não mudando, a não ser que eu mude a matriz energética da minha empresa, né? Não tem como. Assim, e mesmo que eu mude, vai ter outro tipo de impacto, tá? Só que uma questão é fazer um trabalho de relações públicas. Então, por exemplo, você que mora perto da minha usina, né? Eu posso fazer benesses ali na cidade em torno, né? Então, eu melhoro a qualidade da cidade, eu sei lá, eu troco as luminárias, arrumo as ruas, coisas assim. Uhum. Gera empregos. Gera emprego. Ali. Então, você que tá próximo, como você é exposto a probabilidades próximas, você acha bom. E de fato te favorece, né? E isso é exatamente a mensagem do Ricardo, né? Você pode ser, do ponto de vista próximo, você pode até ser defensor de vape. Pode ser que você parou de fumar, né? E aí eu achei o máximo o e-mail dele, porque é realmente a dissonância cognitiva, né? Que não, eu fumo, não gosto, e parei de fumar e comecei a fumar vape. Logo eu parei de fumar cigarro, verdade, né? Só que você não vai passar do segundo degrau. Entendeu? Não vai ter outro degrau, você só mudou o degrau. E sobre isso eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu cheguei a testar o vape como uma forma de mitigação mesmo. Isso. De risco. Ainda não existiam tantos estudos assim. E com a esperança vã de que o vape seria um primeiro passo para abandonar o fumo, sim, né? E, na verdade, ele não cumpriu esse papel de forma nenhuma. Não mudou, assim, né? Não mudou, né? Porque em um determinado momento o vape começou a conviver com o cigarro. Aí deu na mesma. Ao invés de substituir, né? E aí, quando surgiram as primeiras pesquisas sobre vape, aí eu abandonei. Então, a gente tem um Naruhodo sobre isso, que é o 85, né? Porque é tão difícil parar de fumar. É uma das piores drogas pra parar de fumar é cigarro. Porque o efeito dele é pequeno, é local e é estocástico. É horrível, é uma das piores, assim. Em relação à abstinência, não tanto, mas em relação a realmente comportamento, é muito difícil.
Maldito dia que você começou a fumar, Ken. Isso é uma das coisas que você tem que se arrepender, assim. Além de ser publicitário... Mas eu me arrependo. Além de ser publicitário, isso eu me arrependo junto com você. Espero que você se arrependa muito, desgraçado. Mas enfim, mas isso no cigarro, porra, é um saco, né? Porque é muito difícil. É muito difícil. Nossa, isso é muito robusto. Mas o vape se vender como uma mitigação de risco... É uma puta estratégia de marketing. Desgraçados de novo. Entendeu? Ou pelo menos dá a entender isso, né? Exato. Dá a sugerir isso, colocar essa dúvida na cabeça do jurado. Exatamente. Então, e de novo, bate no episódio de bet, né? Então, se você vai no cassino e você ganha, o cassino quer que você ganhe, porque você vira garoto propaganda. Então, por exemplo, o nosso ouvinte, imagina que ele conseguiu. Tipo, ele parou o cigarro, só tá no vape. Pra ele foi uma vitória. Do ponto de vista próximo, ele vai fazer a propaganda, né? Então, pra cada uma pessoa que de fato fuma muito cigarro de tabaco e começa a usar o vape, né? Vai ter 200 moleque tapado de 15 anos que vai começar a fumar essa merda. Exatamente. Né? Quando você olha no coletivo, não adianta nada, né? Do ponto de vista de saúde pública, por isso que é um problema de saúde pública. Porque tem essa estratégia também, né? Assim, ao mesmo tempo em que para fumantes ele se vende como um mitigador de risco, para não fumantes ele se vende como uma entrada no vício de forma mais agradável, isso, né? Sem o cheiro. É seguro. Segura entre aspas. Pois né? Mas percebe que quando você tem uma empresa com diferentes acessos, né? Você faz diferentes estratégias de marketing pra cada um. E isso que me deixa mais puto ainda, desgraçados do marketing, inferno, né? 4P, Kotler, do diabo. Kotler já tem uma casinha no inferno. Desgraça do 4P. Né? Ele vai morar numa casinha assim, 4P com um solzinho e aquelas caixinhas, cheio de seta. Meu Deus do céu, como eu odeio marketing. Mas enfim, porque funciona. Não é porque é picareta, é porque não é. Sabe? A gente tem que usar a ciência para mitigar o marketing. Porque claramente ele não precisa de ciência para funcionar. Verdade. É interessante que esse episódio conversa com o episódio de Bet, conversa com o episódio de aquecimento global, porque é uma estratégia... de novo, a grande mensagem é que a estratégia é manter a mensagem ambígua. Porque isso reduz a percepção de risco, sabe? Tipo, cognitivamente você acha que, assim, vape faz mal? Faz, né? Mas o quão mal? Esse que é o negócio. Aí, dependendo do contexto, você joga lá na balança e vale a pena, sabe? E isso é uma mensagem construída. Principalmente construída em quê? Onde que a maior... Por exemplo, tem dados epidemiológicos agora que mostram assim, usuários de tabaco diários, né? A faixa etária deles hoje, principalmente no Brasil, é mais alta, tá? E aí, assim, a gente tem que fazer um disclaimer. Ásia é um lugar separado. Culturalmente, Ásia todo mundo fuma. É uma desgraça. Sudeste Asiático, Indonésia, Filipinas, Tailândia, Vietnã, Laos, todo mundo fuma. Muito, tá? Então é uma coisa mais difícil, assim, aí tanto é que a indústria da propaganda de cigarro é menos regulada lá, e aí tem por isso que fuma tanto, e isso aí, 70% do mundo tá lá, né? Por isso que as indústrias de tabaco continuam funcionando, tá? Complicado, porque lá a ação é grande, tá? Então, a Ásia a gente exclui, tá? Mas pensando na América, a gente já tem mais regulação de propaganda e tal, o consumo foi caindo ao longo das décadas. Uma relação direta, assim. Direta. Reduziu propaganda, reduziu o fumo. Isso. E aí o efeito é em cadeia, né? Você tira a propaganda, as pessoas vão associar. Tipo, você lembra? Eu lembro. Olha que coisa louca. Eu lembro, sabe, banda dupla sertaneja, né? Tem uma época nos anos 90 que surgiram várias. Não era só o Leandro e Leonardo, não é só isso. Tinha uma dupla sertaneja, dessas do submundo, assim, lá do meio de Goiás, Mato Grosso, sabe? Que chamava Marlboro e Hollywood. Marlboro e Hollywood. Verdade, pode procurar as músicas. É bem dessa época do cigarro, sabe? E associava mesmo, as pessoas ouviam o Marlboro e o Hollywood, sabe? Então, o Marlboro era o cowboy, Hollywood era o surfista, sabe? Então, essa associação pega muito. E aí tem a ver com o Naruhodo mais recente que a gente gravou, se o seu nome muda a forma do seu rosto. É um efeito estocástico leve, que você vai expondo sempre. Quem você sabe disso melhor que eu? Compre batom, sabe? Todos esses memes assim que vai passando. Fica gerações. Inclusive técnicas que hoje, até na publicidade, se tornaram proibidas. É claro, porque funciona. Funciona, é fato. Sim, é uma manipulação direta. E é fato. Do mesmo jeito que, sei lá, você não pode...
sei lá, pensa uma coisa horrível da... Não, nem propaganda. Do mesmo jeito que você não pode, por exemplo, pôr agrotóxico na água, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Esses tipos de propaganda, tipo, de uma mensagem bem direta, mas bem suave, de associar... É condicionamento operante, clássico, Skinner, assim. Eu mostro pra você o surfista e o cigarro, o surfista e o cigarro, o surfista e o cigarro. Você vai achar que você é o surfista e vai fumar a porra do cigarro, sabe? Complicado. E é inconsciente isso, né? Não é que a pessoa, se você perguntar pra pessoa, parar e perguntar pra pessoa, né? Ela não vai admitir isso de forma alguma. Não, então, né? por quê? Volta no ponto anterior. Do ponto de vista local, a pessoa não se sente afetada. Mas o efeito do coletivo, a norma social, afeta ela. Até porque as pessoas acham que não são afetadas por propaganda. Então. E é por isso que essa desgraça funciona, malditos. Sabe? É exatamente por isso que funciona. Então, isso tem a ver com a norma social. Então, por exemplo, imagina que tem propaganda de vape na TV. Tá? Imagina que é liberado. Aí imagina, porque a desgraça, o problema é adolescente, né? Que também, qual é a definição de adolescência? A fase que tudo faz sentido, que você é um otário, né? Imagina que o Galvão Bueno começa a fazer propaganda de vape. Isso, já tá fazendo de bet, desgraçado. Não é? Então, vamos pegar uma pessoa que tá fazendo propaganda de bet e troca pro vape. Pedir pra ela fazer propaganda de vape. Inferno, tá vendo? Não vai funcionar? Não vai funcionar? Pois é. Pior que só eu fico com angina e eu fico puto comigo mesmo ficando puto, sabe? Porque não adianta nada. Droga. Mas enfim. E aí, imagina um grupo de 20 adolescentes numa escola. 20. E você começa a colocar propaganda do vape na TV. Você nem sabe se eles vêm, né? Você nem sabe. Vai lá, todo dia. Tem uma propaganda lá no final, sei lá, da novela das 8, tem o desgraçado do ator fumando vape. Beleza. É insidioso, é devagarzinho. Aí, de repente, do grupo de 20 adolescentes da escola, um começa a usar. Aí imagina que esse já é bacana no grupo. Aí vai atraindo 2, 3, entendeu? Então tem um efeito distante, que é o efeito da propaganda, da novela, alguma coisa assim, que eventualmente pega e aí esse traz o efeito da propaganda pro próximo, né? E aí a festa, o negócio assim, dá uma bicadinha e começa, né? Aí quando você vai ver, tá todos usando, né? Só que aí eles têm que se diferenciar. Troca vape por um tênis. Esse bicho besta gosta de gastar dinheiro com tênis, né? E aí usa o tênis, né? Vai lá, põe um plástico no tênis pra não sujar. Meu Deus do céu. Mas enfim, né? Aí, é a mesma coisa do tênis. Eu vejo lá na loja, gostei do tênis, trago. Ah, nossa, que tênis, que pisante bacana. Aí usa também, depois tá todo mundo usando tênis. Aí a Nike, a Adidas, sei lá quem, tá ganhando dinheiro por fora. Percebe que é insidioso? Sem dúvida. E se a gente estende isso para redes sociais, pro TikTok, onde a molecada tá... É mais fácil ainda. Então, assim, mostrando essa mensagem, eu não estou deslegitimando a experiência do nosso ouvinte. Parabéns, assim. Pô, saí do cigarro, tô no vape, tá bom. É um ganho próximo. Só que não perceba que esse ganho próximo implica no dano distante a vários outros. Sobretudo a pessoas que não foram expostas. Isso é clássico. Tá? A gente já vê em outros produtos. Se funciona em vários outros produtos de bens de consumo, não vai funcionar pra vape? Ah, gente, misericórdia. Claro que vai funcionar. Não, tipo, é básico, assim. 2 setas, 1 sol e 3 caixinhas, você explica, sabe? É isso. Se até administrador entende, porra, não tem como, velho. Não tem como, sabe? Não tem como. Então, complicado, difícil, né? Aí, assim, atualizações. Né? Em 2019, assim, tinham certos tipos de vape, aí a tecnologia mudou um pouquinho. Então, quem vai lembrar, né? A primeira geração de vape, lá, anos 80, anos 70 e 80 já tinha, né? Eles eram mais simples. A primeira geração eram vapes ou cigarros eletrônicos, né? Na verdade, a gente tem 2 nomes, né? O cigarro eletrônico, o vape, né? Que é um nome mais fácil, e o produto de tabaco aquecido. São devices um pouquinho diferentes, né? Sim. Então, tecnicamente, aquela fumaça que o cigarro eletrônico produz não é vapor. Daí vem o nome vape, tá? Mas e aí você tem formatos variados, você tem forma de cigarro, de cachimbo, de charuto. E os mais modernos, você tem forma de coisas que não parecem cigarro. Verdade. E o design tem um papel aí, né? Isso. Não, exato. Tem forma de pendrive, tem forma de equipamento de escritório. High-tech ainda. High-tech. Sabe coisa de papelaria? Que parece um durex, assim, sabe? Enganaria muito. É a porra de um vape, né? Isso é de propósito. Não é só para ser bonito. É para parecer um device que você teria na sua mesa.
Certo. Confie no mal que os designers, os publicitários, os marqueteiros podem fazer. Confie no mal. No benefício eu discordo. Eu duvido, mas no mal, confie. O bagulho funciona, tá? E aí a primeira geração lá atrás eram vapes, né? Cigarros que eram não recarregáveis. Então, tipo, ele tinha um tempo limitado, né? E aí, uma coisa interessante é que a primeira versão de vape era não recarregável, então você usava e jogava fora. Só que nos anos 70 e 80 era muito caro, né? Então poucas pessoas tinham. Só que hoje você tem já uma geração mais nova de vapes descartáveis. Que você compra na balada. Apesar de ser proibido, você compra na balada, né? E aí esses vapes descartáveis, inclusive a Inglaterra, proibiu a produção desses vapes, porque gerou um problema ecológico. Porque é um plástico, né? E você joga... Descarte, Isso. Então, no lugar de bituca, você tem milhões daqueles negócio de tarugo de plástico, né? Com componente eletrônico dentro. Então a poluição é maior ainda. Zero biodegradável. Tá louco, né? Aí a primeira geração era não recarregável, a segunda geração era um modelo com bateria recarregável USB, né? E já era um trambolho maior. A terceira geração, ele é um modelo em tanque, então você pode trocar o produto dentro, né? Você não precisa comprar outro com um produto diferente, né? Com um líquido diferente, pode ser no mesmo, né? O e-liquid. Aí você tem várias variações, você tem de nicotina, de CBD, de THC, a gente tem o Naruhodo sob maconha, né? Então você pode, o vape, tranquilamente usar como pipe, né? Pra fumar maconha e tal. Aí o efeito, se é maior ou menor, depende da concentração, depende do líquido, depende do padrão de uso do usuário, enfim, né? Mas ganhou praticidade, né? Então o vape ficou mais flexível, né? E a última geração que a gente tem agora, você tem dois tipos, né? A quarta geração, você tem os descartáveis que estão sendo produzidos em massa e já tem regulação para parar, né? Em vários países, porque a quantidade de poluição é grande, né? E você tem os recarregáveis que duram mais tempo. E aí o que mais variou são as formas de produção. Então, se você procurar por aí, né? Você tem vape em formato de Pikachu, do Pokémon. Pikachu? Você tem vape, eu vi um. Você tem um vape que é um pouquinho maior. No vape tem uma telinha pra você jogar Tetris. Você tá zoando. Tô falando, pode procurar. Eu não vou dar propaganda dessa merda, mas pode procurar. Lembra? Eu fui, na viagem que eu fiz pro Japão, Altair, né, e eu entrei numa loja para adultos, de produtos para adultos, e entre eles tinha uma seção de cigarros eletrônicos, né? E aí tinha um monitor gigantesco de 50 polegadas, assim, que ficava 24 horas mostrando um aparelho, um cigarro, um device, não, um cigarro eletrônico, lindo, que parecia feito pela Apple, sabe assim, e ele ficava só girando, sabe assim, eu falei, caramba, olha a que ponto chegamos, né, cara, assim, o bagulho tá sendo promovido como se promove um iPhone. Isso, é claro. Não, então, é pra ser um item do seu escritório. A mensagem é essa, pra passar sofisticação, descolar, né, ficar descolado. Daí essas formas atuais que parecem itens de escritório. Se você tira uma foto, uma mesa de escritório com várias coisas, bota um vape lá, a pessoa não repara que é um vape, né? Agora, pior, pior. Imagina que você é o meu pai, eu sou um adolescente imbecil, né? Você é o meu pai, eu fumo vape, você não sabe, né? E você é velho, você não sabe também o que é o vape direito, né? Aí eu compro o vape do formato, sei lá, de um Durex, bota em cima da mesa, você nem vai saber o que é. Você não consegue nem saber. Se tiver o Tetris, então, bicho, aí eu vou achar que é só um Nintendo portátil. Vai achar que é só um negocinho pra jogar, alguma coisinha, né? E é insidioso, que é feito de propósito. Que desgraça, né? E aí, assim, em relação ao mecanismo de ação do vape, né? É o mesmo, lá de 2019, tem ação dos macrófagos. Só de lá pra cá a gente só... Porque em 2019 eles tinham feito pesquisa com ratinhos, né, pra descobrir o mecanismo. Agora já tem com rato, com gente, com tudo, com extraterrestre, é a mesma coisa, tá? Então, né? E aí, em 2019, era uma relação eventual, né? Eventual, assim, em 2019 já tinha a etiologia do EVALI, né? EVALI é uma falência pulmonar por conta do uso de cigarro eletrônico, né? Em 2019, tinha estudos de caso, um ou outro, né? Só que de 2019 pra cá, como aumentou muito o volume de pessoas que usaram, aumentou também a incidência de EVALI, né? Então, por exemplo,
Você conhece, né? Eu também. A gente tem uma amiga nossa, a Suzana Tani, que é professora lá na Unesp Botucatu, né? Da pneumologia. Ela já participou de outros Naruhodos nos anos de Covid, né? Sobre Covid. Uhum. Ela tem lá em Botucatu, né? Na medicina Botucatu. Ela tem leitos de hospital, ó, pra você ver, 2019, só piorou, né? EVALI era uma coisa que acontecia lá, 1 em 1 milhão, né? Aí a indústria da porra do tabaco ficava falando, mas não pega nada, é eventual, é por causa da pessoa. A pessoa tinha um problema genético, né? Hoje ela tem leitos de hospital específicos para EVALI. Porque vem o adolescente começa a fumar com 13, já tem 20, precisa de transplante de pulmão, Ken. Transplante de pulmão. Puts. Você que fuma cigarro de tabaco, você tem o câncer. O moleque não tem que trocar o pulmão, sabe? Tipo, de tanto bater pino. Ainda jovem. Jovem. Por quê? Porque adolescente, o moleque, como faz muito volume, né? Muita quantidade de fumaça, né? E aí, assim, tem um trabalho, antropólogos falando sobre isso, é muito legal. Tem um trabalho de antropologia no México, né? Que eles verificaram o comportamento, né? A análise do discurso. O comportamento de padrão de uso de vape em adolescente em colégio. Ó, se um adolescente é um bicho tapado, imagina vários juntos num colégio, né? É ruim, né? Já viu? Você lembra, eu lembro. Você lembra quando você tá no colégio, você fica fazendo coisas de idiota, né? Qual é a brincadeira de adolescente idiota? Então, por exemplo, eu quero fumar dentro da classe, porque eu sou bacana, quero ser bacana, né? Imbecil. Aí, só que assim, faz muita fumaça, certo? E o professor vai brigar comigo se me ver fumando, né? Porque parece mandando sinal de fumaça. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que disfarçar. Como é que você disfarça? Porque assim, o negocinho é pequeno, então você fica escondido, né? Você traga, e aí você engole a fumaça. E fica segurando a fumaça o máximo que você pode. Sim. Não é coisa de imbecil? É coisa de imbecil, não é? Muito imbecil. Então, você vai esperar a consciência do adolescente? Óbvio que não. Você tem que regular a propaganda. Entendeu? Se você fizer uma propaganda, por exemplo, na novela, de um cara fazendo isso, né? E os outros zoando ele, o adolescente pega pro coração. Entendeu? E aí aquele efeito distante começa a ser local, né? Isso é o demarketing, né? Do mesmo jeito que você pode usar o marketing para aumentar o consumo, você pode fazer o demarketing para diminuir o consumo também, né? Então, não conte com a consciência do adolescente médio. Não conte. Daí que precisa da regulação, né? E por isso tem um artigo desse ano, muito robusto na Lancet, mostrando assim que a Ásia, de novo, é outro mundo, mas na América, né, do Norte, Central e do Sul, a idade média das pessoas que fumam tabaco é maior, e aí isso tem efeito direto das propagandas, né? Dos anos 2000, 90 tal, foi diminuiu a incidência, né? E a média da idade de uso de vape são os mais jovens. Exatamente porque não tem regulação, entende? Então já é um mecanismo empírico do efeito da propaganda, tanto para aumentar quanto para reduzir o uso do vape, tá? Então, toda essa discussão, mas a tecnologia é maior. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, não vou fazer propaganda, não vou mostrar, tá? Depois, se você quiser, que você que procure, tá? Existe, é tecnológico já, né? Existe vapes, assim, ou produtos de tabaco aquecido, que você baixa um aplicativo no seu celular e ele monitora, sabe, a dose, a quantidade, sabe, tudo regular, parece carro, sabe, pra você ver. Quando, ele avisa quando tem que trocar, sabe? Tipo, revisão do carro, sabe? Os negócios assim. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ai, não é diferente da sua impressora, sabe? Que a impressora fica aparecendo quando você tem que trocar o negócio, o toner. Meu Deus do céu, velho. E aí, assim, vamos desconstruir alguns argumentos, né? Pessoas, né? A indústria do tabaco diz que vape é mais seguro. Isso é completamente inconclusivo. Por quê? Porque como a mensagem é ambígua, você não consegue classificar a segurança pela mensagem ser ambígua, sabe? Você não, e aí, de novo, é o problema do povo da medicina, né? Falta conhecimento de humanidades, né? Se eu tenho na opinião pública um discurso de que o efeito de uma coisa é ambíguo, vai gerar um efeito inconclusivo na percepção de risco. Logo, tem pessoas que vão usar de menos, pessoas que vão usar de mais, né? Então, tem pessoas que vão, do ponto de vista próximo, vão ter benefícios, e tem as pessoas que vão ter mais malefícios. Aí o efeito final fica inconclusivo. E o inconclusivo acaba sendo utilizado como uma arma. Muito bem. É construído isso também.
Então, de novo, que droga. O povo da medicina, das áreas médicas, que fica com aquela bobagem, né? Dessa babaquice de qualquer coisa baseada em evidência, que é um engodo, né? Em qualquer área, assim, porque você não integra exatos humanos e biológicos, você não tem que ser baseado em evidência, você tem que ser baseado em método. Se você entende o método, você classifica a evidência, tá? Então, assim, imagina que a única referência de evidência científica que eu tenho são coisas produzidas por ensaios clínicos randomizados, né? Então, isso vale para pesquisa clínica, mas não vale para vape, por exemplo, porque é uma relação entre um efeito público de humanas com um efeito biológico. Então, RCT não serve para nada. E é por isso que boa parte dos ensaios clínicos randomizados sobre efeito do vape, por exemplo, o efeito maléfico já é fácil, porque afeta só a parte biológica, mas a causa material, né, e formal. Mas pensa, por exemplo, o que o nosso ouvinte falou. O vape me ajuda a reduzir o consumo do cigarro, né? Ele ajuda como uma estratégia de treinamento, que foi o que você tentou também, né? Uhum. Nesse caso, os artigos são inconclusivos. Mas por que é inconclusivo? Exatamente por um efeito da propaganda, que o povo que só sabe RCT não consegue identificar. Que o negócio é o seguinte, se eu faço um efeito na opinião pública, né, de tornar o uso do vape... porque pensa comigo, Ken, parar de fumar tem um componente biológico, mas tem um componente comportamental, cultural. Você concorda? Sim. Então, precisa das quatro causas. Precisa das 4 causas, tá? Então, assim, se eu faço uma propaganda deixando claro que o efeito do vape é ambíguo, esse efeito ambíguo vai afetar comportamentalmente as pessoas de forma diferente, né? Então, tem pessoas que não vão ter resistência à persuasão e eventualmente para de fumar, né? Mas vão ter pessoas que não têm proteção contra a persuasão. E elas vão manter o consumo, né? Seja paralelo, seja só do vape. Então, o efeito educativo, né, vai ser diluído. E aí, mas qual que é o objetivo da indústria do tabaco? Porque as pessoas que querem parar de fumar, estão ativamente tentando, é uma proporção pequena das pessoas. É pequena. Mas qual que é o meu objetivo? Continuar mantendo a mensagem ambígua. E eu fazendo esse efeito de propaganda, eu vou tornar os artigos publicados por gente que acha que causalidade é só RCT, vou manter eles ambíguos. Que é a estratégia que eu quero. Porque eu quero trazer novos usuários. Claro. Entende? Claro. O efeito é desgraçado. Satanás. Sabe? O efeito é insidioso. E não é à toa que muitas empresas de cigarro eletrônico e similares foram adquiridas por gigantes da indústria do tabaco, né? Porque é uma ferramenta de recrutamento de novos usuários poderosíssima, né? E todas essas empresas têm o quê? Capital aberto. Porque aí você joga o seu dinheiro, fica especulando. O objetivo, dane-se a saúde, é ficar especulando. E daí, se regular, eu tiro o dinheiro e boto em outra coisa. Entendeu? É exatamente igual o bet. Exatamente igual. Sabe? É a mesma coisa. Só que bet tem um efeito muito maior, muito mais, assim, uma escala muito mais rápida, né? Porque a pessoa vicia muito mais rápido e gera dano ao sistema público de saúde muito maior. Falando em dano ao sistema público, tem gente que defende assim, mas você trazer as pessoas usarem vape e tal, vai aumentar a arrecadação tributária, né? Você vai ter tributos e tal. Inclusive já tem estudos de economia médica sobre isso, né? Se você legalizar o vape, normal, né? Você vai ter a partir da venda de cigarro eletrônico, por exemplo, você vai ter um ganho de mais ou menos 7,7 bilhão de reais, tá? Por ano. 7 bilhões de reais por ano, tá? Você vai ter esse ganho. Só que aí as pessoas falam, então vai... O liberal, né? Não, então vai ter emprego, vai vir dinheiro, né? O estado mínimo. Oh, meu Deus. Né? Só que o povo não repara que vai ter um peso no sistema de saúde também. Claro. Né? Sabe quanto é o peso do sistema de saúde? 112 bilhões. 112. Caraca. Velho, não dá, mano. Não é que é o dobro ou o triplo. É 100 vezes mais. Diabo. Cara, não repara o negativo, sabe? Então, assim, 112 bilhões de reais por ano é o quanto que o sistema público de saúde gasta, desde do fumante de cigarro, que vai ter enfisema, DPOC, que vai ter câncer, tá? Isso inclui o vape também, tá? O vape está sendo um componente cada vez maior desse montante. Porque a gente está falando de um negócio que é proibida a comercialização. Pois é. Imagina se isso é legalizado. Então. Aí fala, mas aí você vai acabar com os empregos. Aí, assim, isso já tem um estudo, inclusive por uma empresa que é da indústria do tabaco, que fala assim, que se você acabar com o cigarro de tabaco e trocar para vape, né,
empregos diretos e indiretos com o uso do tabaco, né, desde as plantações, a produção, são mais ou menos 2,6 milhão de empregos. Né? A indústria do cigarro, assim, a produção, tem isso. Se você trocar tudo para vape, você vai diminuir esses 2,6 milhão para 23 mil. Vai ter uma redução enorme. Caramba, porque a gente tá falando de a produção de um device eletrônico. Isso, né? que aí uma máquina faz e tal. Então, mano, não tem nenhuma desculpa, sabe? Nenhuma. Não tem um argumento. Nada. A poluição é maior, né? Então, não, sabe? Não. Então, nem começa, sabe? Não dá. É a mesma coisa do Bet, não começa o raio do Bet, sabe? Mas, então assim, aí, mensagens importantes, assim. A grande atualização desse episódio é mostrar que o efeito só ficou maior e as propagandas são realmente insidiosas para... Não é mostrar que vape tem benefício, isso já passou. Isso era 2019. Aquela coisa, se você quer parar de fumar, usa vape e tal. Essa estratégia passou. A estratégia de mercado hoje é gerar uma mensagem ambígua. Desde a formatação do produto, enquanto não tem regulação, deixar a mensagem ambígua, porque isso vai afetar os estudos de cessação de cigarro, né? Porque a pessoa é exposta à propaganda ambígua. Algumas vão melhorar, outras não. E aí, isso tem um parênteses importante, que é um artigo que eu mesmo sou autor. Eu acho que eu não te falei desse artigo, Ken. A gente publicou em 2022, eu acho. Né? A gente fez um artigo na Unifesp, mostrando, na época da Covid, as pessoas ficavam em isolamento e tal, né, boa parte delas, e a gente notou que a incidência do uso de drogas diminuiu, tá? Diminuiu, durante um período da Covid, diminuiu, né? Diminuiu bem, assim, o consumo de álcool, cigarro e outras drogas, né? Mesmo ilícitas. Diminuiu bastante. E aí a gente escreveu um artigo sobre isso, né? E aí, uma hipótese que a gente desenvolveu assim, é uma hipótese da psicologia, que chama princípio de Premack, né? O princípio de Premack diz assim, que um certo comportamento, ele não é reforçador ou punidor em si. Ele é reforçador e punidor no contexto. Num contexto. Certo. E aí, por exemplo, quando você vai trabalhar com estratégias de cessação de cigarro, de fumo, a primeira coisa, você tem que conversar com a pessoa. Você quer parar? Porque tem gente que não quer, né? Então a primeira coisa, tem que querer. Ah, eu vim aqui porque meu filho me mandou, porque tá me obrigando. Vai ser difícil parar. Tá? Então, assim, tem que ter um drive da pessoa de querer parar. Tipo, eu não gosto, eu quero e não consigo. Sabe? Então tem que ter esse desconforto pra você trabalhar, né? Aí, um outro passo é você descobrir qual o padrão de condicionamento que a pessoa tem com o cigarro. E aí esse artigo é interessante por causa disso. Várias pessoas... Imagina que você trabalha no escritório, trabalho presencial, e sabe que você usa aquele período, porque não pode fumar dentro do escritório, né? Você usa aquele período pra descer, pra fumar lá fora? Pra pensar? Então você sai lá 2, 3 vezes por dia pra dar aquela espairecida, né? Então, muita gente usa o tempo do cigarro pra dar uma distraída, pra se obrigar a ir pra fora, né? Sim. Quando teve e aí é bem interessante, quando teve o lockdown, a pessoa só fumava no trabalho. E aí quebrou o condicionamento entre sair na rua e fumar, quando ela ficou em casa, ela parou de fumar. E aí, parou. Isso é o princípio de Premack, né? Você aumentou a frequência da pessoa em casa, e aí diminuiu a frequência que a pessoa fumava, porque ela pareava fumar com sair do trabalho para fumar. Certo. Então, logo para essas pessoas, o padrão de uso do cigarro é um padrão comportamental. Você tem que identificar os comportamentos que são associados. Isso é quebrar o comportamento. Isso, quebrar o comportamento. Fazer o demarketing, né? Fazer o marketing para quebrar os comportamentos, e aí ser bem estrito nisso, a pessoa vai diminuindo, tá? Tem outras pessoas que, e aí é mais difícil, tem um vício mais indissociado. A pessoa fuma em qualquer lugar, qualquer hora, e aí tem que ver a questão da dependência química, né? Tem gente que tem uma dependência comportamental muito maior, aí é mais fácil de mexer, né? Depende do comportamento, né? Mas tem pessoas que têm um comportamento mais generalizado, né? Então o padrão de condicionamento, ele é mais difuso, aí é mais difícil de pegar. Aí você pode usar algum tipo de remédio, ou alguma estratégia mesmo, né? Ou estratégias de uso mesmo. Ah, eu fumo, sei lá, 20 cigarros, vou fumar 19, 18, 17, vai diminuindo. Por isso que o médico pneumologista, ele tem muito treino em psicologia, né, nessa parte, para promover treinamentos de cessação e identificar o padrão de condicionamento de cada um, tá? Então, para algumas pessoas é muito fácil, para outras é muito difícil, né? E aí aquela pessoa que para de fumar fácil vira propaganda que faz, eu sou fraco mesmo, eu não consigo. Percebe? Então, a gente é muito balizado pelos outros. Essa aqui é a desgraça. É a vantagem de ficar mais velho, você para de se importar. Quando você para de se importar, você tem um ganho tão grande
né? Mas não, a maior parte da sua vida você não é velho, você é novo. E aí você usa a opinião dos outros pra balizar você, sabe? Sim, então sim. É complicado, ok? Complicado. Desgraça eu fico desgraçado, eu não aguento. Eu xinguei menos que no do Ibete. Mas mesmo assim eu continuo puto, estou guardando. Tá? Estou guardando o ódio aqui. Porque, porra, é complicado. Você, como alguém da área, você percebe que o negócio é insidioso. Sim. Sabe? E por que a gente está fazendo esse episódio agora? Né? Porque nesse mês, né, durante esse final de ano, né, por conta de toda a instabilidade política e tal, estão votando, né, no Congresso a legalização do vape. Né? E aí você tem muito lobby pra fazer a votação à moda caralha, claro, né? E aí vota de qualquer jeito, passa o negócio, né? Então a gente tem claramente deputados que são favorecidos por lobby da indústria do tabaco. Por exemplo, uma das coisas que tem que ser feita, além da propaganda igual cigarro, não tem propaganda em nenhum lugar e tal, mas uma coisa mais importante ainda pra legalização do vape é o que já existe pra cigarro, que é o plain packaging. Plain packaging, o maior exemplo é a Austrália. Se você for comprar cigarro na Austrália, não vai ter aquele símbolo do Marlboro vermelho na caixa. Todas as caixas são brancas, do mesmo tamanho, e escrito em Times New Roman 12. Pense uma letra mais asséptica, né? A fonte. É essa. Assim, tá escrito Marlboro. Parece feito em casa o cigarro. Parece aqueles derby que você compra no Paraguai, sabe? Que o cara traz num Monza, sabe? Aqueles carros, né? Parece isso. Então, lá na Austrália, só fuma quem fuma mesmo e a propaganda é zero. Então, uma coisa que tinha que fazer com o vape era o plain packaging. Tudo bem, vai lançar o vape, mas tem que ser igual ao cigarro e feio. Feio mesmo. Não parece pendrive, não parece nada, um bagulho feio, sabe? Eu na minha cabeça, assim, tinha que ser do tamanho de um guarda-chuva. De verdade. Pode ser igual o guarda-chuva. Pode ser a funcionalidade. Pode abrir e fazer um guarda-chuva e ser vape. Você vai andar com aquele bagulho na boca, né? Quando chover, você usa e fica pitando aquela merda. E todo dia você vai perder um. Todo dia você vai perder um, igual o guarda-chuva. Que é feito pra perder, né? Então, bela ideia, Altair, gostou? Bela ideia. Tá vendo? Uma convivência com você que estou ficando criativo. Estou inventando estratégia de demarketing agora. Sabe? Mas deixando claro aqui, nós somos contra obviamente a legalização. É óbvio. Contra a legalização, entendeu? Não, com certeza. Então, assim, e aí tem aquele discurso também. Mas se proibir, vão continuar contrabandeando. Claro, né? Até cigarro, você contrabandeia hoje, né? Tem um dado... Sim, até coisa que é legalizada é contrabandeada. Eu não fumo, mas, tipo, sei lá, formar um derby do Paraguai deve ser horrível. Qual que é? O cigarro normal é ruim, né? Então, mas... Ai, que triste. Mas, enfim, tipo, não adianta. Não adianta, sabe? Os dois grandes pontos... E aí, assim... Claro que o Naruhodo é minúsculo, mas os dois grandes pontos são assim, 3 grandes pontos. Leia as referências, tem várias referências atualizadas esse ano, dos anos anteriores, mostrando o tamanho do efeito. E aí os principais artigos são os primeiros, que mostram que é sobre comunicação de risco. E aí essa grande discussão. A indústria de produção de vapes está fazendo um esforço muito grande para deixar a mensagem ambígua. Essa coisa de mostrar o vape é mais seguro, já passou essa mensagem. Né? O branding. Desgraça, eu até sei o nome. Né? O branding 2017 era uma coisa, é uma alternativa, mais seguro, pá. O branding hoje não, é ser ambíguo. Parece uma coisa sofisticada, né? Parece um elemento que tem que estar com você. E aí a minha estratégia de demarketing tem que estar com você ou um guarda-chuva do mesmo tamanho. Você vai ter que carregar isso na boca, né? Aí vai falar, mas vai poluir, porque todo mundo perde guarda-chuva. Mas vai perdendo e você vai deixar de usar. Entendeu? Aí você vai preferir o guarda-chuva mesmo, né? Eu perco o guarda-chuva de 10 conto em vez de gastar 100 num, né? O que tem o vape junto. Minha defesa, se for legalizar, tem que ter forma de vape. Preto, grande. Tem que ser grande. Do tamanho do guarda-sol, sabe? Você carregar na boca mesmo. Complicado, viu, Kay? E de novo, temos um outro ponto importante. O que a gente tem de dado muito robusto são os tipos de dano que o vape causa. Os tipos de dano são um pouco diferentes do cigarro de tabaco mesmo. E essa coisa do EVALI, né, que é a falência pulmonar, não é aquela coisa do cigarro, sei lá, em 20 anos você começa a ter um pigarro, e aí gera uma manchinha, e a coisa vai devagar, né? Desenvolver EVALI, você vai entrar no respirador, direto, muito rápido. Tem casos em que você tem que fazer transplante de pulmão. Imagina que, sei lá, com 30 anos, no máximo, você tem que fazer transplante de pulmão.
É complicado, acaba a sua vida, a qualidade de vida é horrível, sabe? É um dos piores tipos de transplante que tem, é o transplante de pulmão. Nossa, a mortalidade é alta, pra nada, sabe? Não vale a pena, não vale a pena, é horrível. Prefiro que você gaste em tênis. Bom, é verdade. Eu prefiro gastar em joguinhos. No videogame, bet não. Isso, Bet não. joguinho. Joguinhos não, Bet calma, não. calma. Bet não. Videogame, né? Compra uma skin do Street Fighter, tá bom, sabe? Vale muito mais, né? Também não é legal, mas bom, tudo bem. Então, assim, as grandes mensagens, né? Somos contra a legalização, tá? Assim, por definição, mas sem legalizar, propaganda zero e o plain packaging. Bem robusto. Exemplos igual da Inglaterra. Já temos países que têm jurisprudência para isso. Funciona, né? Só que o lobby é grande. Também, a mesma discussão do Bet. A mesma discussão. De novo, eu trago a mesma coisa. Eu tenho certeza que o corpo técnico de pesquisa do governo brasileiro não é tapado, não é sonso. Do mesmo jeito da Bet, eles sabiam lá em 2018, quando o Temer legalizou isso, ia dar ruim. O vape é a mesma coisa. A galera sabe há muito tempo, tá? O pessoal lá da área médica, da pneumologia, dos centros de pesquisa, sabe que vai dar ruim. Tanto é que faz essa força. Só que os players são muito maiores, né? Então você tem muito mais investimento, muito mais dinheiro tornando a mensagem difusa, né? Tornando a mensagem ambígua para reduzir a percepção de risco, tá? Então, assim, gente, não tem desculpa. E de novo, se você usa, tá? É a mesma coisa do episódio de maconha. Você quer usar o bagulho? Use. Só não... De novo, no curto prazo, tudo pode acontecer. Não use você como um exemplo, tá? Você não é um exemplo de nada. O Ken, por exemplo, ele não é um exemplo típico da população, tá? Não é. E o nosso ouvinte também, que parou de fumar e começou a fumar o vape, é um caso individual, tá? É a mesma coisa que eu... Volto no exemplo do casamento. É a mesma coisa que eu achar que casamento é bom ou ruim com base nas experiências do Ken, né? Não tem como. Porque, assim, só entende quem... Eu vou dar esse exemplo do relacionamento porque ele é muito próprio, todo mundo passou por isso, mesmo quem não é fumante. Né? Só entende o relacionamento quem tá nele. Claro. Tá? Claro que você pode conversar com outras pessoas e tal, mas só quem tá ali, né, da porta do quarto pra dentro, entende como é de verdade. Depois que termina, você vai conversar com as pessoas, cada uma tem uma opinião, aí vira papo de fofoca e que se dane, sabe? Isso. Então, a sua relação com drogas, em geral, é a mesma. Só você sabe onde o calo tá apertando. Né? E é por isso que isso tem que dizer respeito só a você. Ou no máximo, caso você busque terapia ou ajuda, é nesse contexto. Não transforme a você mesmo numa mídia. Porque você não tem controle do efeito estocástico do que você faz, né? E aí você acha, é a minha opinião. O cacete que é. O cacete que é só a sua opinião. Porque isso, dependendo de quem você é, gera efeito. Então, imagina raio de Instagram. Tem aquele influencer que fica falando da vida dele. Essa bobagem, né? E o cara lá fica falando da vida dele, dos carros, das casas, das pessoas, das pessoas que pega, fumando vape, né? E às vezes ele nem é patrocinado pelo vape, mas tá falando e fumando. É a propaganda. É difuso. Vai devagarzinho. Quem você sabe disso melhor que eu? Você sabe como essa propaganda colateral funciona. E da onde vem essa propaganda? Quem é o cara que deu o exemplo disso? O Goebbels. No nazismo, Goebbels mostrava isso. Como que você faz, do ponto de vista do marketing? Marketing começou aí, de verdade, né? Coloque a suástica em todos os lugares. Coloque, a ideia, genial, é a ideia dele. Isso é repetido com todo e qualquer produto. Não tem jeito. E o vape é isso. Cada influencer que você vê fumando, dá uma pitadinha, é um pontinho a mais ali, uma gotinha a mais, tornando a mensagem cada vez mais difusa. Ela não precisa falar nada, inclusive, né? Se um TikToker vai lá e dá uma pitadinha na frente da sua câmera, ela não precisa nem dizer nada. Isso, não, mas o pior que isso, a pessoa que faz isso não precisa nem pensar que tá fazendo. Verdade. Esse que é o negócio, não precisa nem ser financiado, é só tornar a mensagem ambígua. Então, por exemplo, pensa um Instagram qualquer dessas bobagens aí, né? O cara vai estar lá, tipo, falando com você do dia dele, cheirando uma carreira de cocaína? Não vai, né? Tudo bem, quando ele desligar, ele pode fazer isso, mas na hora ele não vai fazer, né? Porque cai a live, né? Todas essas coisas aí cai, né? Agora, por que não faz isso com o vape? Se fizesse isso, porra, já ia dar um efeito grande. Percebe? A solução é fácil. Agora, quero ver se ele vai ter culhão pra fazer, né? Esse tem que querer, né? Esse que é o negócio. E essa é a mensagem do episódio. Mostramos que a gente não aprendeu nada, né? Não sei se a gente vai continuar não aprendendo, mas é aquela coisa, a gente é teimoso também, assim como eles, né? Então, bom, é isso. Eu tô cansado de ficar puto comigo mesmo.
Sabe quem mais é teimoso, Altair? A ACT Promoção da Saúde, é por isso que eles estão apoiando esse episódio aqui, com essa temática. A ACT é uma organização não governamental que atua na promoção e defesa de políticas de saúde pública, né, em incidência política, e por isso é importante, neste momento, todas as forças se unirem contra a legalização do cigarro eletrônico, para que a gente tenha aí regras claras, né, sobre essa indústria que trabalha em cima da ambiguidade. Exato. Né? Da ambiguidade. Então, por exemplo, você quer colaborar do ponto de vista próximo para a promoção de um Estado mais igualitário, com menos custo, né, com menos gasto, com coisas evitáveis, e maior qualidade de vida da população, quer ter um efeito distante a partir de um comportamento próximo, não apoia esse tipo de prática. Não apoia a legalização, porque, de novo, você não vai perceber do ponto de vista próximo o ganho. Não vai perceber, né? Porque você é muito significante, a gente é muito pequeno, né? Mas os dados de novo, o cientista cuida das variáveis distantes para que as pessoas usufruam das variáveis próximas. Então, assim, de novo, não precisa acreditar em mim, as referências são imperdíveis, são muito robustas, mostrando que faz mal, afeta o sistema de saúde e vai ter impacto que vai acabar afetando você com mais imposto, com mais custo de coisas, porque o bolo é limitado, né? Se a gente puder economizar dinheiro, por exemplo, do sistema de saúde, que seria gasto com uma pessoa com EVALI, com DPOC, alguma coisa assim, e salvando essa pessoa, mesmo que seja uma pessoa que você não conhece, vamos estar colaborando para uma sociedade mais fraterna. Aí eu volto de novo na metáfora, né? Dividir é multiplicar pelo inverso. Então você não apoiando essa prática, você vai estar multiplicando com alguém que você não conhece, que muitas vezes nem nasceu, tá lá na frente. Verdade. Consequentemente vai multiplicar, o bolo vai crescer. Tá? Então essa é a mensagem, tá? Menos ambiguidade, mais consciência, menos felicidade, né? E mais sentido. Essa é a ideia desse episódio. Tá certo, então, tá aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.